Estão vendo minha tela? Então, beleza. Isso aqui, né? Todo mundo recebeu isso aqui, né? Felipe, acho que não, que tá aqui a passeio, né, Felipe? Intruso aqui. Mas o Mas se eu resto, conseguir uma coisa, eu vou dar o pitaco também. pode falar também, sem problema nenhum. É, bom, todo mundo viu isso aqui já. Aqui, eu, como designer, eu já sou meio chato e aqui eu já começo a brigar com, na segunda página aqui eu já tô conversando com a Luiz, mandando mensagem no grupo. Aqui, para mim, obviamente, já falta aqui qual é a cidade, qual é o estado. Claro, se jogar isso aqui no Google, você vai achar onde é. Mas para mim, o endereço assim é incompleto. Quem não é da cidade dela não sabe onde é isso. Então, é sempre bom a gente colocar aqui também. Qual é a cidade, qual é o estado. É, aqui na parte de características da marca, a parte do que a marca ela já, pelo menos para mim, traz muita referência visual, assim, sabe? Eu já consigo imaginar muita coisa só lendo que isso aqui. A marca não é. Eu vou precisar começar a fazer, aí na dúvida eu olho se tem alguma coisa aqui. Claro, é bom sempre ler antes, mas não é uma coisa que, para mim, na hora de criar, isso aqui é tão importante. Isso aqui é mais, obviamente, né? E aí, sobre o conceito da cereja, acho que todo mundo leu o conceito, a gente pode passar. É só para o Felipe que não viu, a cereja do bolo é o conceito da marca dela e tem aquele toque final, sabe? Colocar a cereja no bolo. É, as referências visuais, o mood que a Thalita e a Luísa criaram junto com a cliente, né, e foi aprovado. Aqui, para mim, tanto aqui quanto aqui, já traz bastante ideias do que dá para trazer na marca. A marca, para mim, aqui já fica muito claro que é uma coisa bem leve, não vai ser uma marca muito carregada, né? Uma marca clara, com pouca cor. Claro que o vermelho vai ter que estar muito presente, mas a gente não precisa carregar o vermelhão demais. Eu acho que o vermelho ele só vai se destacar se tiver um contraste bom. Então, eu pensaria num contraste mais pro claro, alguma coisa mais off-white. Eu não iria 100% pro branco, mas assim, é uma opção também. Eu acho que dá para ser um pouco mais ousado e 100% pro branco. Essa parte aqui, ela me traz mais uma sensação de do que a marca vai servir na clínica de fato. Mas na hora de criar material e pensar em coisas gráficas, já não, assim, não agrega tanto. Claro que me dá um, me coloca numa posição onde eu consigo ver as coisas, mas não é uma coisa assim super importante. Com relação às fontes, alguém quer falar alguma coisa? Alguém já viu tudo isso? Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Assim, eu achei complexo, porque tem algumas coisas que ela fala em algumas páginas que ela gosta e em outras que ela odeia. Então, por Uhum. exemplo, a história do selo. Aqui ela gosta do selo e depois, quando a Lou mostra, ela fala assim: não, eu não gosto com o círculo em volta. Então, é achar esse ponto de equilíbrio, eu acho, nessa questão dessa marca, para realmente encontrar. Por exemplo, aqui ela fala que ela gosta dessa cursiva, mas lá pra frente ela fala, tipo, absolutamente não, cursiva de jeito nenhum. É. En- Então, é realmente achar esse equilíbrio pra ela, assim, entre esses dois extremos, vamos dizer. Ela não é muito claro, eu acho, o que exatamente ela quer na forma visual. Uhum. Isso assim é uma coisa muito comum de cliente, porque eles olham o todo e eles não conseguem, por mais que a gente fala, foca na fonte. Eles olham tudo. E claro que tudo é importante, assim, né? O geral. Então ela gosta aqui porque aqui a composição desse selo com essa fonte embaixo e o fundo é tudo muito leve, é tudo muito bonito. Então, ok. Mas se apresenta esse mesmo selo num fundo escuro, ela não vai gostar. Então a gente tem que entender, ou tentar entender o que que ela quis dizer com o que está escrito aqui. E isso aqui é uma coisa que, para mim, eu tiro muitas dúvidas. Tanto com a Thalita, né, que é com a estrategista que fez o projeto.
porque nem sempre eu consigo estar no dia do briefing. Quando eu no briefing, eu já estou entendendo o que ela está falando, eu estou ouvindo, e aí eu consigo tirar minhas dúvidas ali na hora, mas quando eu não tô, aí eu vou conversar com elas e ver o que que elas acham e se o que eu estou pensando faz sentido para elas. É, alguém quer falar mais alguma coisa? Tá me ouvindo bem? Sim, pode falar. Pronto, eu tô com uma dúvida, porque assim, na realidade a cliente tem várias ideias, né? E como aqui são 8 pessoas, o que a gente conseguir vender melhor para ela é o que vai ser aprovado, né? Sim. Aí a única dúvida que eu tava no sentido é que teve, a Luísa falou que ela não gostava de fonte serifada que remetesse a antigo. Aí eu fiquei com a dúvida se era uma fonte serifada é, tipo egípcia, algo mais antigo mesmo, ou se trazendo uma serifa moderna ela gostaria, entendeu? Mas aí Hum. eu ainda estou desenvolvendo para trazer a melhor opção. Então, por exemplo, aqui, essa fonte aqui onde está escrito que remete ao antigo que ela não gosta, para mim, não me parece uma coisa antiga. Claro que se você É, pegar a estrutura da fonte, ela é antiga. Ela tem o O até tombado aqui. Isso aqui ainda é mais antigo do que esse No aqui, que é mais reto, né? Mas eu acho que, por exemplo, você aplicar uma coisa assim, num papel, sabe, uma coisa que é bem físico, eu acho que talvez isso seja um problema para ela. Eu acho que ela quer uma coisa moderna, mais clássica, que é assim, quando você começa a atender várias que eles começam a entender que tipo assim, elas falam coisas que são contraditórias, mas você consegue entender o que que ela quer dizer. Então acho que ela quer uma serifa mais delicada, né? ela quer Fala. uma coisa que seja clássica, mas que para ela o clássico na verdade é elegante. Sim. Ela quer uma coisa refinada. Claro, você pode procurar uma serifa que vai ser para você super clássica, sem ser antigo, e mostrar para ela e ela não gostar. É um risco. É. Então, pelo que eu vi no briefing aqui, eu não iria para uma fonte serifada. Por mais que tenha, por exemplo, aqui ela falou que ela gosta dessa, mas não gosta dessa. Não é a mesma fonte, Hum. mas são muito parecidas. Você vê a construção do G, essa aqui é um pouquinho menos alongada. Tem uma perninha aqui embaixo que esse não tem, sabe? Então você vê que tipo ela não sabe o que ela está falando. Mas o que a gente precisa entender assim é essa finese tipo de reparar no que ela gosta e o que ela não gosta, que eu acho que ela, por exemplo, aqui ela tem um momento aqui que ela fala que ela gosta disso aqui. Isso aqui é super moderno. Claro É que é outra proposta. outra proposta e ela pode estar tipo, aqui tem a cereja. Tem um degradê, é tudo muito mais moderno na imagem. Então, acho que essa seria cursiva em vários lugares ela não gosta, a não ser na assinatura. Eu só faria assinatura do nome dela depois que eu resolvesse o logo principal. Porque às vezes você resolve o logo principal e aí você faz um negócio desse, e, tipo, não tem nada a ver, não vai casar, não vai bater, nem apresenta. Na sua marca não coube, sabe? Pode falar, Felipe. Eu ia comentar até um insight, talvez, se fosse para arriscar com o que eu acabei vendo aqui por cima, né, do briefing, para alguma serifa, eu realmente iria buscar então algo que fosse mais moderno. O que eu tenho visto bastante, até algumas marcas, principalmente também marcas de luxo, são algumas opções que são fontes basicamente sem serifa, só com uma ponta ali de serifa para dar um destaque, né? Eu tenho sempre em mente dois exemplos, um que é da Pangram, que é a Fragment, eu acho, e Eu amo a essa fonte. Eu Off-White amo a Jubilee. Pangram Pangram, mas essa Não, também. já usei E demais. aí, assim, vendo por cima, claro, o briefing foram duas referências que me vieram à cabeça, assim, que acho que podem ser mais assertivos do que arriscar numa serifa mais clássica. Assim, eu pensei também na Fragment quando eu vi isso aqui também, só que assim, eu acho que ainda é um risco. Sim, com Mas uma certeza. coisa, por exemplo, igual ela fala aqui, que ela gosta da fonte mais espaçada, as fontes que ela achou que ela não gostou, tirando essa aqui, elas todas são mais juntas. Eu acho que ela não gosta dessa compressão de fonte. E no meio Obstinação, assim. e no meio da compressão, ter os risquinhos que para ela, que é a serifa, mas que para ela é uma interferência a mais,
Eu acho que ela gosta de uma coisa mais leve, mais, sabe, sem esse peso. E eu acho que isso super faz sentido com a marca dela, já que a marca dela é uma cereja. É para ser uma coisa mínima. É, você tá um pouco adocicada, assim, aveludada, assim. Assim, ela tem um momento aqui também que ela fala que ela gosta, tirando esse R, que ela gosta de alguns desenhos aqui, assim, ela não gosta. Mas eu acho que, por exemplo, ela não gosta, mas eu acho que super faz sentido para a marca dela. Claro que eu acho isso aqui, eu acho que até é demais, eu acho que é uma fonte até um pouco pesada, mas assim, eu acho que essa leveza, sabe? Essa doçura que tem na fonte, eu acho que faz sentido para a marca dela. Talvez brincar com uma coisa assim, uma leve curvatura onde não tem. Eu iria, essa fonte eu acho pesada, tá? Mas eu acho que eu iria para uma coisa assim, uma coisa mais moderna. Ela não gosta, em algum momento aqui eu vi que ela não gosta de tudo caixa baixa, né? Aqui, falou que ela não gosta. Mas talvez as primeiras letras maiores, apesar do L ser horrível, odeio trabalhar com L maiúsculo, acho que se tudo é caixa alta e o L tá no meio, ok, mas se a primeira é L, tipo aqui, e a resta é pequeno, não sei. Eu acho que ele não fica bem no geral. Mas é o que a gente tem, né? Infelizmente, não dá para mudar o nome da cliente. Ela falou que ela gosta disso, eu acho que isso tem a ver com a marca dela também. Talvez o cabinho da cereja, sabe? Não sei se o L reto e o R entrelaçado no R. Eu acho que pode ser um caminho interessante. Eu iria para uma fonte mais sem serif. Eu não arriscaria tanto. Se vocês quiserem, a gente pode conversar também, que cada um tem um grupo, né? Se vocês quiserem mandando, a gente pode ir debatendo. Mas eu não iria para uma serifada, não, para não correr riscos. Alguém quer falar mais alguma coisa de fonte? Tirar mais alguma dúvida? Para o símbolo. Primeira coisa aqui, gosto de Dedé tem a cereja no símbolo. Para a marca dela é óbvio, mas eu acho que seria interessante, já que para o mercado não é óbvio uma cereja. A questão do monograma, eu acho muito batido, mas, sei lá, 60, 70% das harmonizadoras gostam disso. Então, pode ser que funcione. Se a gente achar um LR que funcione bem, pode ser que seja aprovado. O problema é trabalhar um monograma com L. De novo, o L sempre atrapalha. O R eu acho maravilhoso, eu acho que ele dá muitas possibilidades, tanto para fonte quanto para monograma. Alguém quer falar alguma coisa sobre símbolo, sobre monograma? Alguém quer tirar alguma dúvida? Os elementos, aqui eu vi que ela gosta muito de. Prefere aqui nesse caso, né? Esqueci o nome disso, watercolor, como que é, gente? Aquarela. Não sei, eu acho difícil de trabalhar, eu acho difícil de salvar isso e mandar para a cliente para ela usar sem cagar a marca. Sei lá, acho que muitas delas, quando eu já tipo, insistiram em fazer aquarela, na hora que manda, você vê a pessoa aplicando depois, putz, uma cagada. É, sei, isso aqui, eu não iria para isso, apesar dela gostar, me passa uma confusão, sabe? Eu acho que a marca dela não é sobre isso, apesar de ter isso também, mas isso aqui é uma outra parte, não é o que ela oferece, não é o que a marca dela fala sobre, né? Eu acho que ficar no lado
da cereja, da poesia, uma coisa mais lúdica, eu acho que é mais assertivo. Cores, para mim, é meio óbvio, né? Acho que não dá para fugir muito disso. Eu acho que tem que ser poucas cores, mas eu acho que dá para trabalhar vários tons e de vermelho, porque esse também é uma marca muito. Com poucas cores, para gente que é designer, é muito legal trabalhar. Mas para cliente, no final, ela vai. Provavelmente ela vai chegar e falar assim: ah, queria colocar um azul. Tem nada a ver, mas sabe, tipo, a chance dela pedir uma coisa dessas depois é grande. Então, talvez ir para uma cartela onde tem mais opções de cores, mesmo que seja um vinho mais escuro, um rosinha, eu acho que pode ser uma coisa que seja mais, de menos dor de cabeça no futuro. Com a aplicação dos mockups, alguém tem alguma dúvida de como aplicar qualquer uma dessas coisas aqui? Alguém quer falar? Alguém quer tirar alguma dúvida do que já está trabalhando, do que pensou? Não é legal a gente mostrar o trabalho aqui um do outro, para o coleguinha não copiar, mas se quiser tirar alguma dúvida de como tá sendo o trabalho até agora, a gente pode conversar agora. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, é agora. Vamos lá, galera. Como é que tá o trabalho de vocês? No momento, eu estou indo para dois caminhos, estou pesquisando dois caminhos. Um pouco mais delicado mesmo, e um pouco mais moderno. Uhum, Inclusive, pensando um pouco mais nas aplicações das ilustrações que ela falou que ela gosta, enfim. No momento, eu ainda estou balançada entre os dois. Eu não sei, eu provavelmente vou mandar no grupo aí nesses dias. Para ter uma opinião honesta e sincera, mas acho que no momento eu tô assim, indo ou para um lado bem delicado, feminino, ou algo um pouco mais moderno, uhum. jovem. Sem lógico, não sendo deselegante ou sendo muito É, radical, mas um pouco mais moderno mesmo. não vi nada de ninguém até agora, mas assim, eu acho que moderno e delicado, eu acho que eles não são contrapontos. Eu acho que dá para ser moderno e delicado. Sim. Uhum. Uma É, coisa que não eu é mais ou faço menos que. quando eu pego projetos que eu tenho dúvida de Uhum, qual caminho seguir, eu seleciono lá umas três, quatro fontes que eu acho que servem uhum. para o logo e mando lá para o estrategista. E falo, ó, pensei nesses caminhos aqui, o que que você acha? Em Sim, 95% das vezes eles escolhem o que eu menos gostei. Mas assim, já, claro. Uhum. já, já tinha peneirado já, então assim, eu acho que Sim. é bom a gente não se frustrar também, porque quando a gente começa um projeto já frustrado, tipo, você vai me mostrar, das duas você tem uma preferida já. Às vezes você nem sabe qual é, mas você tem uma preferida já. É a que você quer seguir. E aí você me manda e eu falo que a outra é melhor, você, putz, essa semana eu tava trabalhando num projeto onde precisava fazer um mascote e eu fiz duas versões do mascote. A cliente escolheu a que eu menos gostava. Só que eu tive que mudar o mascote. Uhum, E aí, sabe, tipo, tá, entendi, aí eu consegui melhorar o que ela já tinha escolhido para eu começar a gostar dele. uhum. Mas é importante fazer isso logo no começo, antes de você se apegar demais numa das ideias, e você depois tentar trazer essa ideia de volta. Eu vou mandar lá depois para você, se você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer. Uhum. Acho que é difícil, né? Eu, Falar sem poder Sem ver mostrar. nada é difícil. É. não, e eu já crio diferente. Eu gosto eu vou montando, né? Mas eu gosto de ver o projeto todo pronto. E aí eu olho tudo que eu fiz, aí eu volto. Se eu não gostar, eu volto corrigindo, entendeu? Eu não gosto de fazer por parte. Por isso que eu ainda não mandei nada, mas essa semana eu já vou mandar lá
no Então, mas grupo. você concorda que se eu falar para você que o logo tá errado, você vai ter que sair reaplicando ele em todos os materiais? Ou se eu falar que as Não, mas cores não estão boas, sabe? Assim, claro, eu não, assim, eu tô só para ajudar e dar uma direção. Se você sim, quiser sim. seguir com a cor verde e azul, vocês seguem. Provavelmente não vai ser aprovado, mas eu acho que Mas a gente aplicar, aprovar por partes dá menos trabalho. eu entendo, mas é porque assim, eu acho que o briefing foi tão bem feito que é como a Luiz falou pra gente, tudo que foi feito ali já tem uma boa ideia, entendeu? Então, assim, do jeito que foi feito o briefing, daria certo para ela, né? E o briefing foi tão bem feito que, assim, eu não tenho tantas dúvidas, eu só preciso me concentrar e colocar em prática o que eu vi lá, entendeu? Mas é meu jeito. Geralmente, quando eu trabalho em algum serviço assim que utiliza outra pessoa e tudo, eu só gosto de mandar quando eu finalizo tudo. Não, eu Faço todos também. os mockups. É, Eu acho mais tranquilo. a pessoa visualiza a minha ideia de fato. Porque quando É, você porque se eu manda mandar só no a começo, fonte, você fala assim, eu vou fazer isso e aquilo. Mas a pessoa não sabe. é. Mas é E assim, assim, o logo, pode falar. o logo em si, né? Ele é uma pequena parte. Então, assim, como tem a parte do monograma que ela gostou, o selo e tudo, ainda estou estruturando como é que eu vou fazer, né? Mas essa parte de alterar a cor e etc., eu não acho problema, não. Mas eu gosto de ver tudo pronto. Que aí eu tenho noção do que, de onde ela dá para ir, se dá para ir mais para cá, se dá para aumentar alguma coisa aqui, outra ali. Mas essa semana eu vou mandar uma coisa lá no grupo. Só que assim, a gente fica meio assim de conversar aqui, porque justamente tem as ideias que outra pessoa pode pegar, né? E Não, no mas final assim, das contas, ninguém vai roubar ela. sua ideia sem ver. Eu acho que é o momento de tirar dúvidas. Tipo, o que que você acha de uma serifa pequena e arredondada? Não é possível, porque você falou isso que alguém vai copiar. E eu acho que a construção da marca, quem quiser já me mandar nos grupos lá, eu já vou vendo aqui e vou dando alguma resposta. Mas eu acho que a troca é muito importante também. Quem quiser, eu acho que não é importante mostrar o projeto para o outro, mas quem quiser conversar com o outro, sabe, quais são suas dificuldades, o que que você está pensando aqui, o que que você está pensando. Eu não estou fazendo o projeto. Então, assim, também é mais difícil para mim nessa visão de fora. Eu não sentei, escrevi o nome dela e comecei a pensar nas fontes de fato. Quando eu tenho muitas ideias quando eu vejo o briefing, mas na hora que você começa a fazer, você começa a mudar. Então, não tem nada a ver. Aí você relê o briefing. Aí você faz de outra coisa. Aí você vê de novo, aí você, não, mas eu acho que aquilo lá acho que pode rolar. Aí você começa a testar. Eu acho que isso é muito importante. E essa troca que você vai ter com as pessoas que estão fazendo o projeto também é legal. Não de mandar quais são as cores que você escolheu, ou como tá o seu logo. É uma troca mais superficial, mas ainda é uma troca mais real, sabe? Sim, sim. Alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que a gente falou que ia conversar hoje, sobre harmonização tipográfica? Eu De tenho como... uma dúvida em questão de, tipo assim, a marca dela é uma marca mais leve, né? Uhum. Mas, assim, como que. Tipo assim, seria muito mais, acho que talvez no Pattern, para trazer mais personalidade para a marca dela, né? Porque eu vejo que é uma marca leve, igual você tinha falado da aquarela, que talvez seja algo muito difícil dela fazer esse trabalho depois. E acaba que eu vi muitos traços, tipo assim, de ela querer algo, igual você falou, clássico, algo marcante, mas leve. Não sei explicar. Eu vejo, tipo assim, tem esse, pra mim, né, na minha visão, tem esse contraste de ser uma marca forte, forte, né, mas leve ao mesmo tempo. Você acha que você meio que focaria em que parte para trazer isso? Seria mesmo na fonte? Eu acho que assim, eu acho que a Ou fonte você acha dela, que é uma direção errada? eu acho que assim, a fonte dela não pode ser muito pesada. Por exemplo, essas referências que tem aqui são referências leves. Mas se você pensar
no vermelho com o fundo branco é uma coisa marcante. Ele consegue ser marcante e leve ao mesmo tempo. Sabe, você apresentar uma marca que é branca, ou off-white, ou algum tom muito leve, muito parecido com branco, e um vermelho pequeno, sabe? Mas pontual no lugar certo, eu acho que ele consegue ser marcante sem ser pesado. Eu acho que um caminho desse, eu acho que seria mais assertivo do que tentar carregar. Por exemplo, essa aqui, essa padronagem aqui, eu já acho ela meio pesada. Hum, Tá muito. Eu espaçaria mais, talvez alguma coisa mais assim. Eu não trabalharia com cores na padronagem, tá? uhum. Eu acho que a padronagem, ela pode ser colorida, mas ela tem que funcionar num tom sobre tom. Você quer escrever alguma coisa por cima e não vai atrapalhar a leitura. Eu acho que tem Hum, que ter alguma coisa que seja marcante e leve. Dá pra ser. tá, entendi. Obrigada. Por exemplo, ó, nessa parte aqui eu ainda não cheguei, mas olhando assim de cara, vendo ela como uma doutora e ela trabalha com harmonização, ela quer um público melhor e tudo, olhando assim eu ainda não cheguei nessa parte, né? Eu não consigo ver como uma estampa, um pattern desse aqui ficaria bom para ela. Tá entendendo? Mas Aham. assim, eu ainda não cheguei, eu não comecei a desenvolver nada, mas olhando assim, é meio que não casa. É como você falou, não tem como, provavelmente vai cagar em alguma parte. Então, assim, de cara, eu olhando assim, eu não vou, eu penso em não utilizar muito isso aqui, mas eu ainda não cheguei aqui, entendeu? Ó, essa parte de padronagem, pra mim, é a última coisa que eu faço. É, Eu normalmente aplico material antes de fazer padronagem. E aí, quando eu acho que a padronagem ficou boa, eu vejo em qual material cabe, aí eu refaço ele e aplico a padronagem. Porque criar é, padronagem, para mim, é uma coisa que, assim, ela está muito distoante da marca, ou ela é um bagulho que é completamente inútil. Porque, por exemplo, você fez lá um negócio que é uma cereja, cerejinha normal. Aí tu pegou e replicou essa cereja. É uma padronagem? É uma padronagem, só que é uma padronagem bosta. Tu pegou o logo e replicou ele. Isso aí qualquer Zé Mané faz, sabe? Às vezes a é, é. marca é meio sonsa, é uma marca meio, putz, às vezes cabe, mas em questão de construção de marca, eu acho isso meio pobre. Pegar o logo dela e só replicar. Eu gosto, por exemplo, você criou a cereja, aí você pegou o cabo e a folha, aí tu virou ela aqui, aí te replicou, aí ela virou um bagulho, aí você começa a padronizar esse negócio. Aí eu acho que tem alguma coisa a mais ali. No nome dela, um L e um R, aí tem um encaixe, e aí você consegue pegar um pedaço desse encaixe, replicar esse encaixe. Aí eu acho que a marca começa a ganhar personalidade. Para Isso. mim, a padronagem é uma das partes mais difíceis, mas eu acho Por que ela isso é que eu ainda não importante. cheguei. Mas nem toda marca precisa ter padronagem, tá? Tem marca que eu já fiz Por- que, Porque, ó, olhando assim, eu não sei se vocês já viram, tem uns plásticos que colocam em cima de que é bem isso aqui, né? mesa para não sujar, é isso aqui. Eu digo, cara, não Uhum. tem nada a ver. Só que assim, eu ainda não cheguei aqui para eu ver o que é que eu vou desenvolver, né? Não, e sem Mas falar olhando que, tipo assim, assim, se dissesse, não, eu não vou usar. não, e esses plásticos são nada elegantes, né? E ela quer uma coisa elegante. Pois é, isso aqui para mim é um plástico que você coloca em cima de uma mesa para sua mesa não sujar. Pode falar, Felipe. Até complementando mesmo o que tu disse, Pedro, a patronagem da marca, na verdade, ela tem que ter propósito, né? A gente não pode simplesmente fazer por fazer, porque senão realmente ela fica, como tu disse, um elemento pobre ali que vai trazer a marca para baixo. Até eu achei bem legal essa forma que tu trouxe de fazer, de realmente desenvolver a marca, pensar pontos de contato e tudo mais, para depois pensar onde vai aplicar, porque realmente a patronagem vai agregar e vai somar, e não somente ser um adorno ali e tudo mais. É, Acho que é bem exatamente. importante. É uma coisa que a gente gosta de fazer bastante, por exemplo, fazer sacola de papel e na lateral da sacola ter a padronagem estampada ali. Só que às vezes a padronagem ela não cabe ali, ela não faz sentido, ou ela tá feia, sabe? E aí eu acho que ela tá ali por tá ali. Ela não agrega, ela não dá personalidade para a marca. Eu acho que a marca, assim, antes de muita coisa, ela precisa ter personalidade.
É claro, sempre a mensagem é mais importante, mas assim, ela precisa ter personalidade. E uma coisa que eu vejo muito nas apresentações é que falta um pouco de vida. A marca precisa ser viva. Ela precisa trazer alguma coisa para quem vai consumir aquela marca, que ela é uma marca viva, que tem vida ali, tem alguém por trás, tem alguém que pensa nela, tem alguém que quer passar alguma mensagem com aquilo. E quando tu pega o logo e replica ele, tipo, você não pensou, você pegou o logo e replicou. Por exemplo, elemento gráfico, para mim, às vezes é mais fácil trabalhar do que a padronagem. E às vezes a padronagem sai do elemento gráfico. Eu vou mostrar uma marca que tô fazendo essa semana, que é de um evento. É de harmonização, mas não tem nada a ver com a harmonização em si, né? O tema é Copa do Mundo, porque esse ano vai ser Copa do Mundo. E ela queria que o logo, que a gente deu várias ideias, uma das coisas é da Belguerra, não sei que seja quem já ouviu falar, a gente é uma das nossas principais clientes. E ela queria que uma das ideias que eu dei era ter o BGFC, porque é o logo lá do evento. Uma das partes, fazer um escudo e camiseta de tipo seleção brasileira e fazer o escudo, mas ela queria que o escudo fosse semelhante ao escudo da CBF. Peguei aquilo como base, dei uma alterada em tamanho, em curvas e tal, e criei uma padronagem em cima daquilo, e depois no meio do projeto eu vi que a padronagem não era aquilo. Aquela padronagem não estava boa. Então aquela padronagem para mim virou um elemento gráfico. Vou abrir o projeto aqui. É esse aqui. Ó, a gente começou, aí eu fiz esse BGFC aqui, que é a base do escudo da seleção brasileira. Ele é mais curto, é mais arredondado. E aí eu criei uma padronagem que é assim. Falei, legal. Mas essa padronagem ela é replicável de que forma? Porque vai ter que expandir pro resto da vida. Então aí eu comecei a usar ela de uma forma mais como elemento gráfico, porque eu não achei que ela cabia tanto como padronagem. Ver ela aplicada aqui em um lugar. Ó, eu apliquei ela aqui num fundo de stories. É legal, mas se ela quiser. É que assim, no final das contas, esse evento a gente acaba até fazendo os materiais lá, as aplicações nos estandes e tal. Aí eu consigo até dar uma controlada. Mas a gente passa muita coisa para a equipe dela fazer. E, tipo, quantos eu vou precisar expandir para que eles consigam usar? Eles vão desenvolver o site, vou precisar passar tudo isso para eles. Então, aí eu comecei a criar outras coisas. Eu peguei o símbolo da seleção aqui, coloquei no fundo. Aí eu joguei um blur. Aí aqui depois, cadê em outro lugar aqui, ó? Eu peguei o nome do evento aqui, o nome do evento não, eu fiz um outro negócio que é BGEX é Penta, que é a quinta edição. Aí eu uso os grafismos do nome como uma padronagem de fundo. Às vezes a marca não precisa ter uma padronagem, uma coisa replicada, mas às vezes um grafismo que você consegue expandir ele, como aqui é só uma fonte, eu posso expandir o quanto eu quiser. Eu jogo no tamanho que eu preciso e ele encaixa. Aqui eu fiz uma outra coisa, o nome dela só. Mas a marca começa a ganhar uma coerência visual e não é bem uma padronagem, mas a gente consegue usar ela como padronagem, né? Às vezes você vai pegar uma cereja, vai replicar a cereja, vai ficar bom? Não sei, mas às vezes você consegue criar o nome dela grande. Eu acho que não no caso dessa marca que vocês estão fazendo, porque essa aqui eu acho mais. Isso aqui é bem mais pesado do que eu acho que a marca deveria ser, né? A marca da Lana Rocha. É, mas eu acho que dá para criar algumas coisas assim, que às vezes não seja exatamente a padronagem. Legal isso aí, viu?
Esse que a gente. Então, mas, por exemplo, essas coisas aqui, a cliente já viu muita coisa. Tem coisas que eu já mostrei para ela, ela gostou e depois, mesmo assim, eu alterei. Porque para mim não estava bom. Eu, por exemplo, aqui, ó, essas figurinhas de Copa do Mundo. Eu mostrei para ela e era bem diferente disso. Aí depois eu mudei. Eu queria que ela visse a composição, sabe? O nome, o escudo, o logo. Aí depois eu essa parte aqui do fundo que tem essas mesmas brincadeiras aqui dos nomes, não tinha. Eu não tinha criado isso ainda. Aí depois que eu criei, eu falei, putz, isso aqui cabe aqui nesse fundo. Esse fundo tá meio pobre, era só um fundo chapado. Aí você volta, você refaz, igual o Jorge Lucas falou. Jorge Lucas é maravilhoso esse nome. Aí, assim, eu acho que dá para ir voltando e refazendo. Só que o problema é fazer tudo. Imagina se eu tivesse feito tudo e a cliente falar assim, não. Por exemplo, a camiseta aqui que a gente fez, a ideia, ela já mudou isso, tá? Mas a ideia dela era a Copa, ter o mood da Copa de 2002, a Copa que o Brasil foi penta. E aí a primeira versão de camiseta era a camiseta da seleção de 2002. E ela não queria que tivesse amarelo por motivos políticos. E aí a gente ia só no azul e no branco. Só que eu achei que esse azul a primeira vez, eu achei ele muito forte. Achei ele meio pesado. Aí eu fiz esse azul mais claro. Então era essa cor e esse azul mais claro. Aí eu mandei para ela. E a cliente jogou um negócio na minha cara que falou assim: parece argentino. Aí eu falei: putz, verdade. Aí eu refiz, joguei o azul escuro. E aí ela falou assim: não tô gostando do azul nem do branco, quero o amarelo mesmo. Aí a gente fez. Aí eu fiz essa primeiro, depois eu mandei no azul. Você não. Faz azul, verde, amarelo e todas as cores, e aí o pessoal escolhe qual quer comprar no dia do evento. Então a gente vai apresentar todas as cores, mas a ideia não era essa. Mas é legal a gente tendo essa troca na hora da construção do projeto, para não chegar no final de tudo, você falar assim, então a gente chegou com aquelas duas câmeras que a gente conversou, então, mas isso não está funcionando nesse projeto. É melhor a gente ter essa troca antes, para na hora que chegar de apresentar o projeto, tá tudo redondo. Pedro, esses arquivos aí, como você trabalha com uma player grande, né? Aí é CMYK mesmo, não é Pantone, né? Não, não trabalho com Pantone, não. Assim, a não ser que a pessoa fale assim, ó, vou fechar com uma cenografia que vai fazer em Pantone. Esse é o quinto Sim, sim. dela. O terceiro, a gente fez em Pantone. Mas aí depende da empresa que vai fazer as impressões dos materiais, né? Entendi. É, Ela fecha primeiro e assim, confirma se pode ser Pantone ou CMYK, né? assim, você pode escolher tudo em Pantone. Eu defini as cores em Pantone, escolher pela cartela Pantone e pegar a referência em RGB e CMYK. É que eu acho Sim. Pantone um saco. Eu acho chato de É, trabalhar. eu também acho, Porque assim, ou você fazer tem que ter o Pantone Connect, que não é tão caro, mas também não é de graça pra gente ter isso, ou comprar a cartela, que pra mim aí, então é inviável, sabe? Eu acho que é um tesão desgraçado você ter aquele negócio ali na sua frente, mas não sei se vale a pena. Assim, pelo menos pra mim. Então, assim, eu prefiro trabalhar em RGB e CMYK porque das nossas clientes, quando elas precisam de Pantone, é uma ou outra em algum material muito específico. Aí a gente conversa, olha. Tem uma diferença de cor da Pantone, então a gente dá aquela explicada antes de mandar o arquivo em CMYK, mostra a diferença, ó, a sua cor é essa, e no Pantone é essa aqui, e é normal ter isso, mesmo que você mantenha o mesmo código em CMYK, mas você vai imprimir um adesivo ou você vai imprimir um papel fosco, a diferença vai existir. E elas entendem. Mais alguma dúvida? Além dessa do CMYK e Pantone, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente começa a pensar em fontes. Então,
É, eu não sei como é que vocês trabalham. A primeira coisa que eu faço sempre é escrever o nome da cliente e procurar fontes. Eu não iria para uma fonte serifada. É, eu acho que uma fonte mais moderna, pro que eu vi no briefing, eu acho que é uma coisa mais assertiva. Eu acho que a gente pode arriscar também, quem quiser pensar numa fonte serifada, mas eu acho que a sem serifa é mais certeiro que ela vai aprovar, apesar dela ter gostado de várias serifadas também. Ela gostou de uma que me lembrou essa aqui, que é uma daquelas lá, né, que ela falou que gostava. É muito parecida, até com essa aqui também. Essa que ela falou que gosta do Girls Club, ela não é, ela é mais enchidinha. Aí pode dar uma roubada nela, assim. Distorcer fonte, eu sou contra. Mas quando você faz, tipo, pouca coisa assim, acho que ok. O problema é você pegar a fonte e cagar ela assim, obviamente, né? Que você distorce demais. Agora, quando você dá uma leve roubada e depois você ajusta ela, aí eu acho que não tem problema. É, alguém tem alguma sugestão de fonte que a gente pode pensar em como trabalhar? Felipe tinha falado da Pangram Pangram. Eu amo. Qualquer fonte deles para mim é linda. Tanto que a da nossa marca, do Casal Rocha, as duas são da Pangram. Ó, que ele tinha comentado era a Fragment, né? Que era essa fonte aqui. Ela tem serifa, é mais delicada, mas eu acho que para ela ainda pode ser um rim. Eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar. Para a fonte da logo, não é? A Uhum. gente fazendo a manipulação, fazendo a alteração aqui para ela ficar, não ficar como ela veio. No projeto, eu preciso colocar a fonte que eu usei? Não, né? Eu só escolho eu só falo das fontes de apoio, não é isso? Isso, na apresentação você vai mostrar a fonte de apoio. Mas se você fizer uma alteração grande na fonte que você usou de base para fazer o logo, aí eu acho interessante você mostrar, não precisa falar o nome dela, mas mostrar qual foi a alteração Sim, que você fez. tá, entendi. Certo. Então, por exemplo, como que a gente faz? A gente pegou aqui, vou mudar aqui o R, por exemplo. Você pegou o R. Sempre que vocês forem alterar fonte, nunca altere fonte pequena, tá, gente? E aumenta o máximo que der. Normalmente o nome inteiro da cliente, mais fácil, né? Mas deixa grande, porque você tem mais controle sobre as alterações que você vai fazer na fonte. Ninguém vai escolher uma fonte serifada para tirar a serifa. É mais fácil fazer o contrário. Mas vamos supor que vocês escolham fazer o, tipo, tirar a serifa. Aí você vai tirar a serifa da fonte. Aí você pode depois colocar a fonte por cima e mostrar que a fonte por cima ela tinha uma serifa e você tirou. A gente gosta de mostrar isso, sabe? Quando a gente faz a fonte, a gente põe depois assim a fonte por cima. Fala, olha, a fonte original, vocês estão nos meus comandos aqui, peraí. A fonte original era assim e a gente deixou ela assim. Aí você mostra lá no, tipo, a diferença das fontes, sabe? O que que você fez em cada uma delas. Tipo assim, a fonte era essa, mas a gente tirou a serifa para ficar mais harmônico, para ficar mais condizente com a sua marca. Então isso é legal de fazer. Se às vezes você pegou a fonte e você fez isso aqui assim na serifa, tipo, foda-se, tá ligado? A cliente, nossa, não mudou porra nenhuma.
Tô tirando a ponta da fonte errada. Se a a diferença foi essa, aí você fala assim, mano, foda-se, tá ligado? Não preciso ver isso. Ninguém, a cliente não vai falar assim, nossa, que diferença. Mas se ela vê que você tirou a serifa, ou que você colocou a serifa, aí é legal mostrar. É, essa fonte aqui, eu gosto dela, mas eu acho ela muito pesada. Eu acho que por um caminho onde tenha. Isso é uma fonte que tem assim. Não vou lembrar de cabeça o nome das fontes, preciso dar uma olhada. Ah, essa fonte é uma bosta, mas eu acho que ela tem um cabinho, ela tem alguma coisa onde dá para trabalhar para ter uma coisa de cereja, sabe? Eu não gosto da fonte, mas ela traduz alguma coisa da marca dela. Ela tem movimento, ela é redondinha, sem ser infantil. Eu acho que tem alguma coisa aqui. É, eu estava conversando com a minha equipe essa semana, uma das coisas que eu falei para eles que eu gosto muito de definir logo de cara, assim, é fonte de apoio. Eu acho que a fonte de apoio, ela me dá um direcionamento muito bom para onde a marca vai. Ela não gosta de serifa para o logo, mas eu acho que para a fonte de apoio seria muito bom ela ter pelo menos uma para título, uma fonte que desse para ela essa refinada que ela gosta, sabe? Eu vou colocar aquela que a gente tinha falado, que era Fragment, só para ver. Eu faço muito isso. Eu escrevo as fontes e aí eu defino. Eu vou abrir o arquivo daquela marca que eu estou fazendo. Isso aqui. Ó, aí eu fiz isso. Eu defini as fontes assim. Eu gosto de escrever e aí, a partir disso eu falo assim, putz, a marca tem que ter essa personalidade. Eu acho que aqui está condizente com o que a gente foi aprovado no briefing. Aí a partir disso a gente começa a criar uma porrada de coisa. Eu acho que eu manteria uma fonte serifada também, talvez em itálico para subtítulo, e aí para texto eu deixaria uma coisa mais tradicional, tipo uma Cobain, sei lá. Eu não tô falando que são essas fontes, tá? Eu estou falando que eu acho que eu iria para uma fonte serifada para títulos e subtítulos e uma mais simples para textos. Eu acho que a composição disso, num geral, vai dar aquele ar de sofisticação que ela quer. Alguém quer ver alguma coisa de como a gente altera a fonte? Alguém tem alguma dúvida? Vai falando, gente. Se eu fosse alterar a fonte, eu faria assim. Sempre deixa grande.
nessa fonte em si aqui. Eu não gosto dessa curva exagerada. Aí a gente tira. Vocês sabem fazer alteração de fonte? Alguém tem alguma dúvida de como é que faz isso? Mexer em pontos? Pedro, posso fazer uma pergunta? Claro. Assim, é uma coisa que eu reparei no trabalho de vocês, pelo início, agora que a gente está falando sobre fonte, esse estilo de fonte não serifado, mas com uma pegada mais requintada, ele tende para isso? Se eu quisesse usar vamos supor, alguma. É meio que um padrão psicológico delas, querer fonte nesses estilos, como ela pediu, ou é um caminho que vocês acabam seguindo por justamente por ter um contato com o público e uma coisa acaba levando a outra. Vocês fazem com fontes assim, adaptadas, mas sem muito serifa forte, porque ela puxa para o antigo e elas gostam de uma coisa mais moderna. Até você não usar sem serifa, vocês estão sempre buscando esse meio caminho. Acho que tem a ver isso, coisa específica para ela. Olha, Eric, eu vou responder assim pelo que eu entendi, porque seu áudio está cortando bastante, tá? Não consegui entender muita coisa. É, questão da fonte ser não ser serifada e ter essas curvas é sempre muito de marca para marca. Se quiser mandar no escrito, eu acho que eu vou entender melhor, porque seu áudio está cortando bastante, tá? Se quiser, pode mandar no chat aqui mesmo. Alguém entendeu? Alguém pode me ajudar? Porque cortou demais para mim aqui o áudio dele. Não entendi mais não. Eu nem sei o que te responder, para não te falar que alguma coisa não tem nada a ver com o que você perguntou, porque cortou muito. É, por exemplo, aqui eu não gosto dessa curva exagerada da fonte, então eu diminuiria isso. De cara que eu já consigo ver que esse ponto aqui, ele não precisa estar aqui. É só tirar ele, e aí você ajusta esse ponto aqui, assim, ó, pronto, tá a mesma coisa. Eu diminuiria ele, eu aumentaria um pouco isso aqui, assim, pouca coisa, e talvez diminuir. Eu não gosto muito do L muito grande. O A também, ele é muito buchudão, sabe? Dá para dar uma diminuída aqui, assim. Aí a gente ajusta aqui pelos pontos. Eu acho que essas coisas aqui é questão de você olhar e falar assim, o que que te incomoda na fonte? E se as coisas que te incomodam na fonte são muitas, aí é melhor mudar a fonte. Mas quando é pouca coisa assim, dá para mudar a diferença, sabe? Isso aqui tá muito grandão, assim, eu acho que já tá um pouco mais compacto e eu consigo deixar as fontes mais espaçadas, que é uma coisa que ela gosta, é, sem ela ficar tão comprida. Eu acho que ainda não tá bom assim. Eu olhando essa fonte aí, como é o Pedro, né? Oi? Pode falar. Tá me ouvindo? Aham. É Pedro, né? Teu nome? Isso. Pedro, eu olhando assim essa fonte, porque eu tenho um. Eu sou meio fixado em fonte. Para mim, fonte é metade do design. Uhum. Para tudo, né? Eu olhando essa fonte aí, me vem assim um sentimento. Me vem uma loja de brechó que vende roupa. Tudo bem, aham. Minha visão. Eu tô falando assim, eu não escolheria essa fonte para marca, tá? Não, Só. sim, eu entendo. É porque eu tô vendo você conversando e ninguém fala, né? Aham, Aí eu tô não. dando meu feedback.
Por favor, conversem comigo. Eu me sinto muito isolado aqui, assim, falando sozinho. Assim, eu vejo muito, tanto no mercado de advocacia, médico, que é doutora, se quer vender produto high ticket, quer passar uma legal, e as fontes que eu olho assim, de cara, isso aqui é uma marca de shampoo, isso aqui é uma loja de brechó, isso aqui é um salão de beleza. E assim, é isso. Aí, assim, eu tenho aqui eu tenho meus requisitos aqui na minha mente que eu sei, assim, na minha opinião, o que eu acho que significa, né? E é isso, assim, eu não eu escolheria nunca uma fonte nesse estilo para uma médica, pra uma advogada, entendeu? Uhum. Eu vejo isso muito no mercado, mas é coisa minha, né? Aí eu tô dando feedback, que eu vejo que ninguém tá conversando, eu vou É, dar o meu feedback, né? eu não escolheria essa fonte, não gosto dessa fonte. Eu acho que ela tem um quê da cereja, me remete talvez uma folhinha ao cabo. Mas se eu fosse escolher fonte, a gente ia acabar o tempo aqui da aula e eu não ia ter escolhido a fonte, eu ia escolher a fonte e não ia dar em nada, sabe? Que acabou o Não, tempo. eu entendo, é porque, Assim, só para mostrar aqui é, como eu alteraria essa fonte, o que que eu faria. Ah, você quer sim, subir sim, eu entendo. o haste do N, alguma coisa assim. Mas sim, eu acho que a escolha da fonte é uma das coisas mais importantes do projeto, pelo menos para mim também. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que você escolher a fonte errada, o projeto pode estar lindo, mas se o logo tá com uma fonte que não tem nada a ver, te tira. Tira você da marca, né? Sim, Agora sim. o que o Eric falou e agora ele mandou aqui no chat, esse padrão da excelência, principalmente no mundo da HOF, todas elas são muito. Eu quero requinte, eu quero luxo, eu quero. Sabe, você vai encontrar uma, depois de ser atendido, sei lá, 50, você vai encontrar uma que não acredita nisso. Mas é que o mercado delas preza pela beleza, pelo luxo, pela elegância, sabe? Então, assim, elas querem, em 90% dos casos, ser elegante sem ser ultrapassada. Até porque procedimento é uma coisa moderna. Então elas querem sempre estar atualizadas, elas não querem passar que elas são uma marca que nasceu em 1900 e tá igual até hoje. Então elas precisam de uma elegância, de um requinte sem ser ultrapassado. Que é o caso que a gente fez da Mariana Georges, quer ver? Na área da medicina, posso dizer com propriedade também, que é elegância, enfim, é o que eles sempre pedem. É meio que de praxe, assim. É raro alguém aparecer que não peça isso. É. Essa aqui é a cliente, uma das grandes clientes que a gente atendeu, que é uma das mais importantes do Brasil também. E o negócio dela é luxo, riqueza, e ela é rica para um caralho. Se juntar todo mundo aqui, é o que ela ganha no dia, sabe? Tudo que juntar o que todo mundo tem na conta, ela ganha no dia isso. E mais até. Então, assim, ela é o extremo luxo. Você vê que os IAs, isso aqui é muito antigo, então as IA eram uma bosta na época. Mas você vê que, tipo, o logo tem serifa, mas não pode ser muito ultrapassado. Eu acho que ela é um grande exemplo de ultra luxo moderno, mas é serifa. O monograma, principalmente, Esse, dá um peso muito moderno no projeto. Essa ideia Então, de ornar ele com, assim, então, monograma é uma coisa muito antiga, mas o fato de você trazer ele de uma outra forma como se trazia antigamente, você consegue dar essa modernidade. A marca ela precisa ser atual, mas ela precisa ter esse. Então é porque assim, quando a gente fala clássico, parece antigo, mas esse clássico para elas é uma coisa muito elegante. Não é nem questão de clássico, é tipo aquele traz old alicerce para money. a marca. É, mas é aquele old money, sabe? Aquela coisa tipo, Uhum, de quem tem base. É um antigo de quem tem história, de quem tem família. perfeito. Coisa que é de gente
multimilionária. Mas eu acho que é o É, mundo delas. Respeito, né? Respeito, autoridade, assim, é uma coisa que para elas é muito importante. Quer ver onde é que tem o logo dela grande aqui, assim, sabe? Tipo, precisa chamar atenção, precisa ser imponente e ao mesmo tempo delicado. Você vê que o logo dela ocupa tudo, mas não chama aquela atenção absurda, não é pesado. Parece uma capa de revista, sabe? Tem que ter essa pegada. Então você tem que saber é. equilibrar o que que é elegante, o que que é harmônico, sem ser extremamente antigo, O meu velho. editorial funciona. Uhum. Então, eu acho que o caso dessa mulher aqui, ela é um pouco diferente. Ela gosta de uma coisa um pouco mais pé no chão, mas ainda assim ela quer essa elegância. Ela não é elegante igual aquela mulher lá. Ela não tem os mesmos clientes que ela tem, mas ela tem essa elegância. É, eu preciso de 2 minutinhos para ir no banheiro. Quem quiser parar também, dar uma pausinha, pegar uma água. Pode ser? E daqui Beleza. 2 minutinhos a gente já volta.
Estamos de volta. Eric, você tinha comentado lá e eu acabei respondendo sobre a questão da elitização da ROF. Está respondido para você isso? Tem mais alguma dúvida com relação a isso? Beleza. É, com relação à padronagem que a gente tinha comentado, alguém tem alguma dúvida de como criar padronagem? Tem o lado técnico também, o lado da ferramenta que o Illustrator dá para a gente criar padronagem, e tem o lance do conceitual, né? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Eu não peguei a pergunta, você pode repetir, por favor? Perguntei se alguém tem alguma dúvida como criar padronagem. Tem o lado técnico do programa, do Illustrator, que tem a ferramenta, né, de criar padronagem, quanto o lado conceitual, de como criar, de onde tirar a padronagem. Ninguém quer rever isso? A gente pode ir para outra coisa, então. Alguém tem alguma dúvida específica? Quer falar sobre símbolo? Quer falar sobre cores? Ô, Pedro, eu vi que nos projetos de vocês, vocês utilizam bastante IA, né? Principalmente nos mockups, Aham. para gerar os fundos. Queria saber um pouquinho mais como é o seu processo. Os, a aula de mockups de IA era amanhã, mas se vocês não tiverem dúvidas nenhuma de cores nem nada, a gente pode ir para ela agora, dar uma pincelada nela e amanhã a gente faz a aula completa. Ah, É, não, mas se ninguém mais tiver dúvida de como pensar em cores, como pensar em padronagem, em símbolos, eu nem falei sobre símbolo aqui, mas alguém tem alguma dúvida sobre símbolo, como desenvolver símbolos? Sendo bem honesta, minha maior dúvida também é em relação às aplicações. É? Mais alguém? Não. Uhum. A gente pode ir direto para as aplicações, então, se falar Como de prompt. Então tá bom. Então vamos para prompts. Vamos pensar então primeiro no conceito da marca, que é a questão da cereja, né? Vou voltar aqui. Como que a gente pode aplicar e quais mockups ficariam legais a gente aplicar nessa marca? Como que a gente pode contextualizar ela de forma visual que tenha cereja e não seja um cartão de visita com uma cereja do lado? Eu pensando, eu iria para uma coisa. A marca, ela não é. Não me entendam mal, tá? Ela não é pornográfica. Mas eu iria para um pornográfico sem ser pornográfico. Tipo assim, ela falou que ela é a cereja do bolo, certo? E ela faz principalmente harmonização corporal. Ou seja, é fazer bunda, é deixar a mulher gostosa, é ó, fazer essas coisas. Eu enfiaria um cartão dentro de um bolo com umas cerejas em volta, sabe? Vai ficar legal. Tá claro qual que é o lance da marca. A marca ali, conceitualmente visual dela, tá ali. Você pode colocar um cartão de visita numa mesa e colocar uma cereja do lado? Pode, vai entregar. Mas ela vai ser. O apelo visual dela vai ser tão grande assim? Não sei. Talvez colocar ela ali, por exemplo, igual tem umas imagens aqui, que é um drink,
aqui, um drink com a cereja. Legal também, mais sutil. Mas é que o negócio é a cereja do bolo. Eu iria pro bolo. Eu imaginei algo do link, assim, que eu enviei, que é tipo uma bandeja. Não sei. Uma bandeja também, o cartão numa bandeja. Vamos pensar assim, eu nem sei quais são as aplicações, deixa eu ver aqui de novo. Receituário. Receituário é a coisa que todas elas querem. Uma pasta. É, uma pasta num bolo vai ficar meio estranho. Receituário também, uma folha inteira, mas talvez uma folha e um, um prato, sabe? Com um bolo e uma cereja em cima do lado. Pedro, o timbrado e o receituário é a mesma coisa? É a mesma coisa, é porque tem gente que chama de receituário, tem gente que chama de timbrado. Porque assim, o timbrado é o timbrado, né? É um papel timbrado. Só que como elas são harmonizadoras e muitas delas são médicas, então o receituário é a mesma coisa. Que ela passa a receita do produto, né? Que tem que comprar na farmácia. É, como vocês trabalham muito com médicas, né? Quando eles ficha de anamnese, é vocês que fazem também, assim? A gente já fez de Para ela. algumas, mas é um material que a gente vende à parte, porque é uma coisa que tem muita informação. Então, eu tenho que abrir um arquivo. Assim, não é uma coisa que eu vou aplicar no projeto. Mas, por exemplo, Sim. a gente fez um projeto inteiro lá, e aí a pessoa contratou fazer a anamnese. Aí, por exemplo, nessa marca, pô, seria legal se na hora da mulher lá da check, tipo, quais são as coisas que ela tem alergia a algum medicamento. É uma ficha de médico. Porra, o desenho lá da check podia ser uma cerejinha, sabe? Aí você começa a pensar nessas coisas que uma pessoa ou que a equipe interna dela provavelmente não vai pensar. Ou ela vai pegar uma anamnese pronta da internet e vai baixar. Então a gente cobra por fora, porque é um outro material, é um outro serviço, mas aí a gente começa a estruturar com ela. Ela manda pra gente, como a Luiz tem muito conhecimento na área, a Luiz fala, precisa disso, e se eu pôr aquilo, e se a gente fizer aquilo, e trocar isso por aquilo. Então a gente começa a conversar com a cliente de uma forma como se a gente fosse realmente estratégico e não só uma pessoa que pegou o que ela mandou e fez. E é trabalhoso, né? Tem muito valor isso. Isso ela começa. A Luiz fez reunião que a gente está negociando agora um projeto de uma mulher lá dos Estados Unidos. E na hora que a Luiz fez a reunião com ela, a mulher falou: Mas você conhece demais. Tudo que você está falando, eu acredito. Você está falando de preenchimento, de botox, como quem conhece. Mas é porque você faz parte do nicho. Então, isso é muito importante, a gente saber o nicho que a gente está e conversar de igual para igual com ela, sabe? É, mas aí, voltando às aplicações. Como que vocês fazem as aplicações de vocês hoje? Eu faço no mockup mesmo. Pego alguma coisa no Envato, os mockups mais direcionados, assim, pro segmento. Mas é mockup normal. Mas você paga o Envato? Eu tenho ele com alguns amigos porque eu faço faculdade de publicidade, né? Então Uhum. acaba com os amigos e eu dividimos. Aí a gente baixa quando precisa. Eu tenho um Go VIP. Rapidinho, só para responder a. É Velen ou Ellen? Desculpa, É difícil mesmo, é o Ellen. o Ellen. Assim, eu não sei quanto que você paga com seus amigos, mas eu sei que não é barato, tá? Mas às vezes vale mais a pena você pagar o Chat GPT Plus, porque o GPT hoje, ele tá melhor que o Nano Banana.
e você gera tudo que você quiser, você é infinito. Você não fica limitado ao que o Envato tem. Eu sei que o Envato é imenso, é gigantesco, tem quase tudo. Mas o que você consegue, igual eu estava mostrando aqui esse projeto. Isso aqui é GPT. GPT. Aqui, o próprio mascote é GPT. GPT, 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 GPT. Então, assim, o que você consegue fazer com GPT hoje é absurdo. Absurdo. Então, eu prefiro gastar dinheiro com GPT, porque, assim, claro, você vai precisar aplicar na raça o que você sabe. Mas eu acho que o projeto ganha mais vida do que com materiais de mockups prontos. Eu acho que mockups prontos são muito bons, tá? Eu não tô falando que não presta, que não vale a pena assinar. Eu acho que é muito bom. Mas eu acho que o GPT consegue dar mais personalidade para o seu projeto. Não, sim, sim. Quando a Luísa mostrou, né, o trabalho de vocês e as aplicações, putz, dá uma diferença enorme para o cliente entrar mesmo, tipo assim, na essência que vai ser a marca, da onde que veio as suas referências, tipo assim, abriu minha mente assim, é muito melhor, é muito mais entregável, né? Uhum. Melhor é discutível, porque como inteligência artificial ainda não é assim 100%, sempre tem um defeitinho ou outro, você tem que ser mais crítico, prestar atenção. Às vezes ela te gera uma imagem e você fala assim, nossa, tá lindo. Aí na hora que você está apresentando para o cliente, você vê que, mano, a mulher tá com um braço a mais. Então você precisa ser bem crítico na hora de olhar, prestar com muita atenção, mas se não for uma coisa assim extremamente escrota, ele entrega muito mais. E claro, a E, facilidade do mockup é surreal, né? e você tá achando então o ChatGPT melhor que o Nano Banana? Porque eu vejo muita gente falando do Nano, né? Não. O Nano Banana saiu, estava no GPT 5.1. Aqui está o Hum, 5.2. Lançou o Nano Banana, deu 2 semanas, o GPT lançou o 5.2. E aí o hum, GPT engoliu o Nano Banana. A gente tem o Nano Banana aqui também, ó. Tem aqui. Eu uso os uhum. dois. Mas depois que o GPT saiu o 5.2, eu nem uso o Nano Banana. Não tem porquê. Não, beleza, beleza. Vou estar Mas, trocando. mas, mas assim, a IA, no geral, hoje ela é extremamente competitiva. Extremamente. No GPT hoje está muito melhor. Pode ser que amanhã o Nano Banana lance a nova versão e vai humilhar o GPT. Então a gente Uhum, tem que ficar meio que mudando. Mas hoje, para o que a gente precisa, o GPT entrega. Claro, se o Nano Banana for melhor, a gente vai para o Nano Banana, mas a gente entende que ficar pagando um monte de coisa também às vezes é inviável, né? uhum. Entendi. Obrigada. Essa, essas IAs surgindo, né? Final do ano foi o que mais me estressou o ano passado todinho. Porque o que tem de gente toda hora vendendo um curso. Agora essa tá melhor, essa tá melhor. E gere isso toda hora, toda hora. Eu dei uma desistida de acompanhar. Eu digo, não, deixa eu ficar aqui com o Free Pick, aí faço umas coisas no Nano. Mas é toda hora um curso e etc e tal. A gente estava conversando com a nossa equipe essa semana e a gente estava justamente falando sobre isso. Assim, eu adoro o Kimura, já comprei curso do Kimura. E quando eu comprei o primeiro IA-Lab dele, não sei se foi o primeiro ou o segundo, ele prometia coisas absurdas. A propaganda dele é incrível, só que eu não senti isso no curso, sabe? Eu achei que o curso dele foi muito meio raso, porque ele falou como construir a prompt, basicamente. A promessa dele é assim: você vai criar uma marca inteira com inteligência artificial. E no final ele não mostrou criando. Ele falou como é que faz e depois mostrou pronto.
Eu quero ver, faz aí na minha frente, deixa eu ver como é que você faz. O que que você tá pensando, sabe? Tem o processo criativo, né? E quantas horas levou para chegar? Não, porque assim, o que eu comprei foi aquele que ele fez de um pet shop, alguma coisa assim. Começou o curso com ele, e era ele e o cara da Overlands lá, esqueci o nome dele, Renan, alguma coisa assim. O Juan, acho que é. Juan, isso, Juan. Com o Juan entrevistando ele como se o Kimura fosse um cliente, sabe? Tipo um teatrinho assim. Pô, eu não quero Sim. teatro, mano. Me mostra como é que cria, sabe? Aí eles meio que entrevistando, fingindo que o Kimura é o cliente. Aí o Kimura foi dando umas respostas meio vagas, porque ele não sabe nada de pet shop. E aí ele chegaram lá num briefing. E aí, na hora que o Kimura ia começar a criar, o Juan fala assim: gente, como é que gera prompt? Gera prompt assim, assim. A estrutura é. E aí foi a parte que eu mais aprendi, que foi a parte do Juan mostrando como é que gera prompt, assim, qual é a estrutura que o prompt precisa ter. E aí, depois, quando ele terminou, o Kimura falou assim: a marca ficou assim, ó. Aí ele falou assim: ah, vou gerar aqui para vocês uma fachada. Aí ele gerou, acho que foi dois prompts que ele gerou na aula, de uma fachada e de um cartão de visita. Aí o Kimura aplicou aquilo lá e falou assim: gente, tá pronto, é isso aí. Aí, tipo assim, eu aprendi alguma coisa? Aprendi a gerar prompt, aprendi a estrutura e tal, mas, tipo assim, eu achei o curso muito vago, sabe? Não é ruim, eu acho que, claro, todo curso, quando você aprende com intenção, ele é válido, mas eu achei meio vago. Então, aqui, por exemplo, se a gente quiser gerar uma imagem no GPT, como que eu gero o prompt, que é a base do que eu aprendi lá no Kimura. Vamos pensar que é esse cartão de visita aí que eu tinha falado em cima do bolo. Ou vocês querem dar uma outra sugestão de qual prompt a gente pode gerar? De que imagem? Alguém quer dar alguma sugestão? Eu acho que pode ser esse mesmo. Eu também fiquei curiosa. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar para IA sempre é qual que é a ideia principal da imagem. Se ela é uma ilustração, se ela é uma foto, se ela é uma arte abstrata. Então eu sempre começo com crie uma imagem ultra realista. Aí é importante a gente sempre falar que é em formato paisagem, porque se a gente não colocar nada de formato, ela vai gerar, na maioria das vezes, uma coisa quadrada. Ou se você mandar para ela uma imagem de referência, ela vai criar no formato daquela imagem. Aí você pode colocar tanto paisagem quanto retrato, dependendo do que você vai precisar. Aí a gente, depois do que a gente. Isso aqui é o básico. A gente quer uma imagem ultra realista em formato paisagem. Essa é a estrutura principal do que a gente quer. A não ser que você queira uma ilustração ou você queira um personagem em 3D. Aí é sempre importante quando a gente fala de cartão de visita, colocar dois, né? Que é o frente e o verso do cartão. De dois cartões de visita em branco. Isso é muito importante, porque senão ela coloca a arte no cartão. Enfiadas, fiados, né? Cartão. Enfiados. A gente passou por um processo recentemente com um cara que ele é especialista em IA. Ele criou alguns agentes para a gente criar conceitos de marca, ajudar a gente nos processos de criação de estratégia. E ele escreve de um jeito que é bizarro. Tudo errado, tudo cagado. E ele fala que não tem problema, que a entende assim. Eu não consigo escrever desse jeito. Mas quem é mais desapegado vai fundo. Para mim, eu acho que é mais difícil de entender. Enfiados em um bolo de chantilly branco,
Chantilly é assim? Eu não sei como é que escreve chantilly. Chantilly branco. Pedro, Pode falar. aí é, aí já é o agente ou é uma conversa Aqui é uma conversa nova, GPT. normal? Normal, GPT. Abrir o Normal. GPT. Aí você tem que vir aqui no mais e colocar Create Image, que ele já vai saber que ele vai criar uma imagem. Cria uma imagem ultra realista em formato paisagem, dois cartões de visitas em branco, enfiados em um bolo de chantilly branco, como se estivessem afundando no bolo. O bolo precisa ser visualmente bonito e elegante. Em volta dos cartões, duas cerejas complementam o topo do bolo. As cerejas não interferem na visualização dos cartões. Pensa que a IA, por mais que inteligente que ela seja, ela é boa. Você precisa dar todas as direções possíveis. Tudo que você quiser, nos mínimos detalhes. Quanto mais detalhe você der, melhor. Só que uma coisa que eu já senti, pelo menos no GPT, é que se você mandar uma imagem de referência e pedir para nessa imagem de referência ele trocar muitas coisas, aí ele se perde. Se você mandar uma imagem e falar assim, troca isso por isso, ele faz muito bem. Mas se falar, troca isso por isso, deixa o fundo azul e ao invés do bolo põe uma torta e não sei o que, não sei o que lá, aí ele se perde, aí fica tudo errado. No fundo, quero colocar um fundo branco, como se fosse um fundo infinito, sabe? Para ter menos interferências ainda. Se vocês quiserem que a frente do cartão seja vermelha, aí você coloca dois cartões de visita já, cadê? Dois cartões de visita em brancos, mais um deles, a frente é vermelha. Aí vocês podem colocar, sem problema. Mas aí vocês têm que ir indo pouco a pouco, pensando no prompt, para que ele fique estruturado. É, o fundo da imagem é neutro. Quando eu já criei a marca. Eu já tenho toda a minha marca definida aqui. E eu tenho a cartela de cores. Aí eu tenho uma cor aqui, que é um branquinho, assim, meio off-white. Eu tenho um rosinha. Nossa, que rosa horrível, gente. Aí eu tenho um vermelho cereja e um outro que é mais escuro, assim. E aí você quer colocar, aí você pega aqui a cor, aí você copia a cor. E aí você fala do GPT, o fundo é neutro na cor. E joga a cor. Aí ele faz o fundo nessa cor. Vai ter uma variação de luz e sombra, que a gente espera, mas ele vai estar mais próximo daquela cor que você pediu. Do que falar assim, ah, põe um fundo azul. Whatever. O fundo da imagem é neutro na cor XYZ. O foco principal da imagem são os cartões. E o bolo é secundário. A imagem precisa mostrar os cartões como se fossem um produto a ser vendido. Crie uma imagem
com qualidade de fotografia profissional. E aí vocês podem pensar, eu quero uma luz mais quente, eu quero uma luz mais fria. Vocês podem dar direcionamento de câmera, lente, qualquer coisa que vocês querem. Eu acho que aqui, como eu não estou muito a fundo no projeto, eu não vou ter muito o que falar. Mas vocês podem aprofundar cada vez mais, dar mais direcionamento para IA. Quando eu nem, não sei muito mais o que falar, eu dou Enter e vejo o resultado. Se o resultado for ruim, aí eu vou reler, ver o que, que a imagem não ficou boa e vou mudando o prompt aos poucos. É muito difícil eu acertar o prompt de primeira, mas eu não fico mais de 4 prompts para acertar uma imagem. Não, não demora muito também. Eu vou mandar esse prompt aqui lá naquele grupo para vocês terem uma base de prompt. Ó, ficou uma bosta. Aí eu já sei que quando o prompt não tá bom e a imagem não fica boa, a gente cria um novo chat. A gente não tenta convencer ele a mudar esse. A gente abre outro chat. Aí, ó, uma das coisas que me incomodou lá é que o cartão de visita estava no formato errado. Dois cartões de visitas. Aí, são aqui. 9 por 5 centímetros. Vou ser vendido. A imagem mostra os cartões e meio de lado. Eu não sei como é que eu vou dizer isso. Que eu não quero que eles estejam 100%. A imagem segue a regra dos terços. É normal a gente mandar um prompt e não ficar bom, tá? Tipo assim, essa essa primeira imagem sair certa é muito raro. A não ser que você tenha uma imagem que você queira seguir. Ah, putz, eu vi uma imagem, é assim que eu queria mostrar o cartão. Aí tu mostra como referência, fala assim, recria essa imagem, bababá, bababá. Dá para você também mandar a imagem para o GPT e pedir para ele te mandar um prompt. Até aí você alterar o prompt que ele te mandou. Ah, ele não está acertando o formato dos cartões, eles estão enfiados demais. Então talvez seja essa parte de enfiado. Em branco sobre um bolo de chantilly branco, como se estivessem sobre o topo do bolo.
Já gosto mais. Aí o que que eu faria aqui? Eu talvez pegasse essa imagem, recortaria essa parte aqui assim, jogaria no Photoshop para ficar um pouco mais afundado, sabe? Mas eu acho que já é uma apresentação muito mais legal do que um cartão de visita com a cereja do lado, sabe? Eu acho que já traz mais personalidade. O bolo pode ser de chocolate, o bolo pode ser do que vocês quiserem. Pode ser mais de uma cereja, pode ser uma só no meio. O cartão pode ser visto de cima e ele em cima do bolo. A gente pode dar uma outra opção aqui para ele. Deixa eu ver. A Lô pediu para fazer o cartão em forma de cereja, vermelho, e o cartão, porque o cartão é a cereja do bolo. Mas é ela que me fuder. A esposa sua. Cartão em forma de cereja? Não. Faz o cartão aqui, faz o cartão em formato de cereja e vermelho. Ela só viu o prompt, a bicha é boa mesmo, hein? Pode ser redondo, talvez. Não sei. Para isso a gente vai ter que. Eu vou gerar primeiro aqui, que ó, mude a visualização. Visualização da imagem para top view. Com os cartões deitados em cima do bolo. Acho que vai ficar mais fácil de aplicar isso. E aqui a gente tenta gerar um cartão em formato de cereja. Sempre copio o prompt, porque o prompt já está meio que pronto, né? Dois cartões de visitas em formato de cereja. Formato de cereja em branco. Eu vou manter essa parte que a gente já alterou no outro, mas só para a gente ver se vai ficar em formato de cereja. Eu vou colocar uma cereja só agora. Em volta dos cartões, uma cereja. Complemento do bolo. A cereja. Uma coisa que eu acho que também ficaria legal, talvez para pasta ou para o timbrado, é tipo o papel timbrado deitado sobre um mar de cerejas, sabe? Um monte de cereja de papel em cima. Também ficaria bom. É legal a gente ter essas variações de aplicações para não ficar, tipo, tudo em cima do bolo, sabe? Aí do outro ele tá do lado de um drink de cereja. O outro tá em um pé de cereja. É legal ter essas variações. Eu acho que dá vida para a apresentação. Ai, que bosta que fico. Retire os cabos das cerejas. Então é que eu só quero tirar o cabo do cartão. Retire os cabos das cerejas. Os cartões em forma de cerejas. Aí já ficou mais fácil de aplicar. Talvez o fundo aqui ser vermelho, dá um contraste a mais, dá um pouco mais de vida. Fica legal. Coloque a mesa em que o bolo está as mesmas cores das cerejas.
uma bosta. Talvez isso aqui é mais fácil de você tirar no Photoshop. Porque às vezes quando você quer gerar alguma coisa e a IA não te dá, melhor do que você ficar brigando com ela quando é uma coisa simples como essa, é fazer no Photoshop. O Photoshop hoje está maravilhoso com IA, hein, gente? Pelo amor de Deus. Na minha época, quando eu comecei, que não existia isso, para recortar uma pessoa era, nossa senhora, 20 minutos. Hoje é 20 segundos. Bem, pronto. Ótimo. Show de bola. Aí no máximo você vem aqui, ó, no Liquify. Claro, com um pouco mais de primor, mas aí o cartão já ganha um pouco mais de. Aí eu acho legal de aplicar alguma coisa aqui. Agora isso aqui é horrível. E outro aqui. Ficou legal, já ganhou vida. Marca tá presente, já é um puta de um chance. Talvez um cartão vermelho, já fica muito bom. Alguém quer dar alguma sugestão para a gente fazer algum prompt? Faz esse do papel em cima das cerejas, talvez. Fazer. Vai morrer aqui. Uma paisagem de uma folha A4 em branco sobre um monte. Não sei se vai ficar bom isso aqui, hein? Aí às vezes é meio burra, a gente precisa entender como que ela vai entender um monte de cerejas, eu não sei. Um monte de cerejas forrando fundo. Eu gosto de pegar às vezes duas abas para ir copiando o que eu usei em outro prompt. Hum, que é bom de ter também. Dando recado aqui da sua esposa que ela quer sugerir uma mulher de perfil com uma cereja na ponta do nariz. Quando ela chegar, ela vai gerar esse prompt para vocês. Mostrar a folha. As cerejas estão brilhando como novas e apetitosas. A folha A4 está esticada e sem interferências visuais. A imagem precisa mostrar
A folha como se fosse um produto a ser vendido. E uma imagem com qualidade de fotografia profissional com uma luz quente. Aqui era bom a gente colocar a vista que a gente quer. Eu quero vista de cima. Aí você vê que aqui a gente às vezes gera um prompt muito maior do que aqui. Mas aqui, pelo menos, a gente às vezes tem um resultado melhor. Quando a gente dá informação demais para a IA, às vezes ela se confunde. Eu acho que todo mundo já viu aqueles prompts que aparecem no Instagram. Fala, como é que eu gerei essa imagem? Aí tem um prompt que parece um livro. E aí quando você copia aquele prompt e joga, não fica igual. Porque aquele prompt ele não é aquilo. Aquele prompt ele é construído. Aquilo é o prompt final. Mas ele não chegou naquela imagem como um prompt. Me parece um formato meio errado da folha. Mas eu acho que para apresentar para cliente, super serve. Ele tá um A4? Não me parece. Tem que bater aqui, jogar um A4 em cima e ver o formato. Mas para cliente ver, nossa, aqui tá lindo, tá maravilhoso. Aí depois, na hora que ela fechar o arquivo, aí você ajusta. Mas para apresentar, eu acho que isso está muito bom. Esse aqui eu não estou 100% satisfeito. Eu acho que eu geraria mais coisas. Mas como as coisas que precisam ser apresentadas não tem isso, não tem por que a gente ficar lutando também. Amanhã a gente tem outro encontro e é só sobre isso. Hoje a gente usou o quê? A última meia hora para falar sobre prompt, mas amanhã é só sobre isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer tirar mais alguma dúvida antes da gente encerrar hoje? Não, Não, Matheus. é isso. Eu vou mandar esse prompt aqui também, da cereja aqui, para vocês terem por lá. Aí amanhã a gente pode gerar esse que a Luísa pediu e mais outros. Então é legal amanhã vocês irem trabalhando, me mandem o que vocês estão fazendo, porque o grupo que vocês têm não é para mandar a apresentação final, é para vocês questionarem, perguntarem, tirarem dúvidas. E não é porque eu falei que eu gosto ou que eu não gosto que vocês têm que seguir. Mas é para, putz, eu tô na dúvida entre essa fonte e aquela, entre esse tom de vermelho e esse. Sabe? É para a gente trocar ideia. Um projeto, ele sempre, 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 100% das vezes, fica muito melhor quando tem mais de uma pessoa pensando nele. A gente que é designer, a gente sabe que um projeto é um filho. Então a gente não quer que ninguém mexa. Mas vocês têm que desapegar desse negócio. O projeto ele vai ficar muito melhor se vocês discutirem ele com alguém, alguém que sabe do que está rolando, do que está acontecendo. Então, discutam esse projeto. O grupo foi criado para isso, para vocês discutirem comigo, com a Luísa, com a Thalita, quem está envolvido no projeto, para na hora de apresentar para cliente, mesmo que não seja escolhido, a cliente fala assim, putz, com pena eu não vou escolher o seu, por causa disso, disso, daquilo. Mas a cliente vai adorar, sabe? Então, assim, infelizmente ela só vai escolher um. Mas façam o melhor, façam para ficar foda. E a chance que vocês têm é de ter gente para conversar e ajudar vocês no processo. Beleza? Pronto. Pedro, amanhã eu não consigo te mandar porque eu tô
Porque assim, eu já comecei a esboçar esse projeto, mas tem pouca coisa. Só que eu já tenho bastante ideia na minha mente. E quando eu crio, assim, eu faço imersão mesmo assim. Então é 1, 2 dias direto, entendeu? E eu Uhum. também tô com um menino pequeno. Por exemplo, amanhã eu vou passar o dia fora. Não sei se o dia fora, mas amanhã eu tenho consulta para levar o menino para o pediatra. Vai fazer 3 meses. Então, assim, o final de semana eu vou dar uma guinada. Eu acredito que até terça aí eu já te mando um esboço geral, porque aí tem a semana toda para a gente ajustar, né? Olha, eu não vou apressar Porque ninguém. é só Todo dia. mundo sabe o prazo. É, quanto antes vocês me pedirem ajuda, ou ajuda não, né? Porque eu não vou sentar e fazer projeto para ninguém. Mas assim, vocês me pedirem, tipo, qualquer tipo de conselho. Gente, a gente está aqui para isso, é para ajudar vocês. Se no final das contas, chegar um dia antes, vocês mandarem o projeto, ó, o projeto tá pronto, a gente fala assim, tá uma bosta, porque vocês não mandaram nada antes pra gente. E não porque tá uma bosta que eles não mandaram, mas tipo assim, não condiz com a qualidade que a gente espera. A gente não vai apresentar o projeto. Então é melhor vocês apresentarem pra gente antes, pra gente ver e guiar vocês, do que vocês chegarem, se matarem e não nem apresentar. Certo. É porque realmente eu tenho essas questões, mas eu vendo aqui, ó, terça é dia 10, né? Então eu consigo te mandar na terça e aí tem a semana toda para a gente ir alinhando, né? Tá certo. Como quiserem. E cada um de vocês, todo mundo que precisar, só mandar lá no grupo individual de cada um. A gente está aí para ajudar vocês. Beleza? Gente, até Beleza, amanhã, certinho. mesmo horário, aí a gente fala só sobre prompt, tá bom? Quem quiser tirar amanhã alguma dúvida sobre cor, fonte, símbolo, tipografia, pode falar também. A gente também ajuda, tá bom? É que amanhã a gente vai focar principalmente em prompt, como hoje a gente focou em outras coisas, mas quem quiser dividir alguma dor sobre o processo que está passando, a gente também consegue conversar. E quem quiser um conselho individual, tem lá o grupo. Top. Pedro, muito obrigada. Foi realmente de explodir a cabeça. Muito bom. Qualquer Obrigada coisa, mesmo. estamos aí. No grupo, final de semana você responde? Respondo. Então tá ótimo. Até mais, gente. Boa noite para vocês, bom trabalho aí. Estamos aí para ajudar. Perfeito. Pedro, só realmente agradecendo aí o convite, né? Cheguei meio de última hora ali pelo convite de vocês, mas foi excelente aí para poder participar. Então, muito obrigado aí de verdade, viu? Se quiser estar amanhã aí, Vai estar. Felipe, também está convidado. Vou solicitar ali também, tá? Tchau, gente. Valeu, Até forte abraço. mais. Boa noite.